Sem Jesus Cristo não há esperança, não há verdade com V maiúsculo, não há nem objetos externos, não há cadeiras. Há apenas uma completa derrota, há trevas. É como ser um cego procurando por algo e não sendo capaz de sentir ou encontrar nada. Meu nome é Michael, eu sou de Columbia, Missouri. Eu fui salvo há pouco mais de um ano. Mais ou menos há 1 ano e 1 semana e meia, eu fui salvo no campus da Universidade de Missouri que nós temos aqui. Houve um esforço evangelístico de um grupo de Kirksville. Rebobinando, eu gostaria de falar sobre uma série de coisas que, ao andar com o Senhor, eu percebo cada vez mais e mais o quão errado eu estava. Começando de um bom tempo atrás, provavelmente uns 10 anos atrás, quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu lembro de ter sentado em minha cama, porque eu fui criado em uma casa onde Deus existia, mas não havia um Cristo real, não havia uma religião de verdade, apenas Deus existe. E se você for bom, então provavelmente você ganhará algo no final. Mas eu me lembro de ter ouvido algo sobre talvez Deus não existir, sobre Deus não fazer mais todas essas coisas incríveis. Então eu sentei em minha cama e eu disse a mim mesmo, bem, Deus não existe. E eu puxei as cobertas sobre a minha cabeça e eu não tinha ficado imediatamente convencido daquilo. E a partir de então eu fiquei nessa de, bem, talvez Deus não exista. E me pareceu no momento ser bastante libertador, no sentido de que agora eu posso fazer de tudo, sabe? Eu acho que foi Nietzsche quem disse, se Deus está morto, então todos os atos são permitidos. Então, tudo de repente se tornou aberto para mim e eu comecei a procurar por qualquer coisa que poderia explicar tudo. Começando da premissa de que Deus não existe. E no decorrer dos anos eu meio que tinha esse espinho cravado no fundo da minha mente e eu fui a uma igreja luterana. Eu pedi a uma mulher para ser minha madrinha, o que realmente deu em nada. Eu não tinha nenhuma vontade ou unção para ler a Bíblia, para frequentar a igreja. Então, tendo tudo aquilo falhado, eu comecei a entrar de cabeça na filosofia. Eu realmente comecei a ler caras como, sabe, Descartes, Nietzsche, Freud, os novos caras ateístas como Dawkins e Dennett e todos esses caras, e basicamente procurando e tentando decifrar absolutamente tudo que parecia verdade para mim. Não necessariamente importava se aquilo era provável fora do meu pensamento, apenas que parecia correto. Quero dizer, as escrituras dizem que é um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. E isso realmente me afundou lá embaixo. Não havia valor algum em nada daquilo. Eu ainda tenho as cicatrizes bem leves em meu braço que testificam quão baixo eu cheguei. Em depressão e todo esse tipo de coisa. Eu apenas tentava seguir absolutamente qualquer outra coisa. Então eu tentei me tornar o tipo intelectual. Tentei confiar em diversos homens para encontrar a razão para tudo, desde que homens são tudo o que temos. Então, eu comecei a estudar na universidade filosofia e a entrar em todas estas teorias sobre como, de acordo com Descartes, você não pode provar nada fora de si mesmo, fora de sua própria mente. Como eu havia dito antes, eu poderia realmente, sinceramente, fazer você acreditar, ao menos alimentar a ideia de que nem mesmo a cadeira em que eu estou sentado existe, que a casa em que estou agora mesmo não é real. Sabe, é como Morpheus disse naquele filme, o que são experiências fora dos sinais elétricos interpretados por seu cérebro. E se você chegar à conclusão lógica disso, elas realmente não são nada, o que implica que nós não somos nada, o que implica que tudo é inconsequente, então, e daí? E sabe, aquilo meio que me prendeu e eu comecei a me sentir ok com aquilo. E eu comecei a estudar cada vez mais. Eu tive umas aulas, provavelmente há 2 anos e meio atrás, sobre as variedades de experiências religiosas, porque apesar da minha falta de fé, me pareceu que ainda havia algo valioso sobre a fé. Havia ainda aquele espinho que me dizia que alguma coisa estava faltando. Então, nas aulas sobre variedade de experiências religiosas, eu realmente adquiri um senso de fé na fé. E eu passei a valorizar pessoas que tinham fé, porque me parecia que havia algo mais. E eu não sabia o que, eu estava apenas procurando por isso em homens, então isso se tornou o que eu estava procurando. Em termos de verdade, mas verdade com letra minúscula.
Então, através da busca disto, naquelas aulas, e por meio da leitura de um dos livros de Richard Dawkins, na verdade, um ateísta militante estridente me levou a considerar que as coisas de Deus são muito gloriosas. Ele considerou isso uma burca perceptiva, que essencialmente o que ele quer dizer com isso é que quando você tem uma burca, você tem uma janela bem pequena de percepção, e há muitas coisas mais. E o algo mais que os humanos não podem possivelmente perceber era uma ideia que realmente me prendeu. Eu, de fato, comecei a considerar o que aquilo poderia significar, se essas experiências religiosas que eu estava estudando tinham algo a ver com aquilo, se havia alguma realidade nelas. Muitas delas apenas pareciam, sabe, que elas poderiam ser qualquer coisa que alguém por acaso experimentou num dia frio. Então, ela disse, ok, tanto faz. Mas havia algo no centro disso, o que parecia fazer sentido, algo que era mais real que sinais elétricos. Então eu comecei a pensar sobre isso, a pensar sobre aquelas coisas. E eu decidi, bem, que talvez haveria algo além da capacidade humana. Um pensamento bastante amplo, mas foi 4 dias antes da divulgação evangélica de Kirksville. E eu estava sentado zombando de um cartão sobre o Evangelho, que falava sobre conhecer a verdade e como ela iria libertá-lo. E eu estava sentado com 2 amigos meus e a gente ficava falando sobre o quanto aquilo era ridículo. Tipo, para mim a verdade não podia existir fora da percepção e que a percepção é imperfeita, esse tipo de coisa. E nós estávamos rindo disso quando uma garota de Colômbia apareceu e veio falar conosco e perguntou, posso perguntar sobre o que vocês estavam falando? Obviamente ela sabia sobre o que estávamos falando, mas foi aquela conversa que realmente me levou a pensar mais e mais sobre as coisas fora de mim mesmo. Depois de mais ou menos 1 hora, meus 2 amigos deixaram a conversa e tentaram me tirar dali. Mas havia algo diferente naquela pessoa. Algo real. Algo que realmente me impressionou. E eu não conseguia enxergar o que era. Mas eu realmente queria continuar falando com ela. Então, continuamos conversando por mais umas 2 horas. Logo foram cerca de 3 horas de conversa. E então a gente parou. Acho que ela meio que se cansou, porque eu imagino que muitas pessoas lá estão acostumadas a falar com ateus. E há uma espécie de hesitação em continuar com esse tipo de conversa, pois há muita hostilidade. Tipo, eu comecei zombando deles. Foi como a conversa começou. Ficou muito claro que no que ela acreditava muito mais do que qualquer coisa que eu acreditava. Que ela tinha que ter algum tipo de verdade que eu não tinha total consciência sobre. Eu não tinha ideia sobre o que ela se referia, o que ela queria dizer com seus argumentos, porque eu estava tentando convencê-la com todo tipo de argumento que eu podia, sobre questões morais, sobre todo tipo de questões difíceis, como aborto e todas essas coisas, assassinato e estupro e etc. E o que realmente me surpreendeu é que cada resposta que ela dava era essencialmente o Evangelho de Jesus Cristo e as boas novas da sua vinda e a sua morte e a realidade do pecado. E era tudo o que ela dizia. Não houve argumentação. Acabou sendo uma discussão sobre aquilo que eu trazia à tona. Mas o argumento era que, essencialmente, aquelas coisas realmente não importavam. Que o que importa é Jesus Cristo e a sua crucificação. E ela continuou insistindo nessas coisas. E quando a gente se separou, e eu realmente fiquei com vontade de ler a Bíblia para ver o que ela estava falando, se algo daquilo era verdade. Então eu comecei a perguntar aos outros, sabe? Que tipos de Bíblia eles liam. Havia um monte de traduções e eu tinha ouvido todos esses argumentos que diziam que não podemos confiar em todas essas diferentes traduções porque elas tinham sido traduzidas tantas vezes por tantas pessoas. Mas depois de um tempo eu meio que criei interesse pela Bíblia. Essa minha amiga que veio a Kirksville esteve falando sobre mim, aparentemente ela esteve orando por mim. Alguém da igreja tinha uma Bíblia extra e aconteceu de ele ter trazido um dia. Ele meio que disse apenas, eu já tenho uma, mas vou levar essa só para garantir. Era uma Bíblia pequenina. E ele, que era amigo dela, deu a Bíblia para ela me dar. E eu comecei a ler, e eu comecei em João. E eu realmente comecei a considerar as coisas de Deus e a me perguntar o que realmente estava acontecendo com o mundo, essencialmente. E eu continuei falando com essa amiga que me encontrou no campus.
E através de muitas dessas conversas sobre todas essas coisas sobre as quais eu falava, ela apenas continuou me apontando para o Evangelho, e eventualmente eu acabei terminando em algo como eu preciso largar de todas essas coisas que eu comecei, porque eu tinha começado com a posição de que Deus não existia. Então, somando-se a isso, meio que começou a contradizer todas as minhas premissas anteriores. Claramente algo estava errado. Mas eu não estava disposto a aceitar que Deus poderia existir. E então, sabe, eu estava lendo coisas, como tinha um artigo do Horatius Bonar sobre deixar as coisas de lado e cair nas mãos de Deus. Aquilo foi fundamental. Eu estava lendo sobre a obra de Deus na vida das pessoas na África que nunca tinham ouvido o Evangelho e que essas pessoas estavam sendo salvas. Eu ouvia sobre todas essas obras incríveis que o Senhor tem feito. Enquanto isso eu pensava, ok, mesmo que o Senhor seja real, então eu devo estar condenado. Porque, sabe, ele não se importava. Eu disse que ele não existia, eu não acreditava, então, e nada tinha acontecido comigo. Então, claramente, ele apenas não estava prestando atenção, ou não ia fazer nada por mim. Mas, através da leitura das Escrituras, através das conversas com essa garota, que eventualmente ela dizia, você só precisa crer. Você pode fazer todas essas coisas, você pode tentar encontrar seu próprio caminho para a salvação, mas essencialmente você precisa apenas crer. Você não precisa se esforçar, sabe? Não adianta se esforçar para alcançar retidão, pois eu já havia pecado. Você não pode fazer nada por si mesmo para ser ouvido por Deus, porque você já pecou, você já foi destituído. E, sabe, isso começou a fazer sentido. Sim, ok. Se tudo isso que ela está me dizendo é verdade, é consistente com o que a Bíblia diz. Então, eu estava sentado no meu porão e eu decidi, ok, bem, vou orar. Eu vou simplesmente começar a falar com o Senhor e a perguntar. Eu não sabia com quem eu estava falando a princípio, mas eu apenas comecei a falar. E nas poucas primeiras vezes parecia que nada estava realmente acontecendo. Então eu disse a ela que eu estive orando. E ela disse, bem, ore de novo. E continue clamando. E continue batendo, porque a porta será aberta. Eu não sabia o que aquilo significava no momento, mas ela apenas disse, continue orando. Então, eu continuei. Eu orei de novo e de novo. E afinal, começou a parecer que algo estava acontecendo. Eu não estava mais falando com o meu teto. A minha voz não estava batendo nas paredes. Eu estava sendo ouvido. Alguém estava ouvindo, alguém estava entendendo. E eu era capaz de botar para fora todas essas coisas que estavam acontecendo. Meu rancor contra a ideia de um Deus, porque nada tinha me acontecido quando eu estava tentando provar que ele existia, ou que não existia, como pode ser, nada acontecia. Então, claramente, ele não estava lá. Eu estava realmente bravo com ele, sabe? Mas eu estava bravo com quem? Eu apenas continuava perguntando a ele se eu podia ser salvo, por favor, apenas me deixe saber. E eu comecei a ok, vou fazer o teste, vou dizer, vou crer. Vou crer só para ver se algo podia acontecer. Então, sabe, eu realmente tentei esquecer as minhas pressuposições e testá-lo cientificamente, tirar todas as outras variáveis e apenas dizer, ok, a variável que precisa ser mudada é eu preciso acreditar. Então eu comecei a agir como se eu acreditasse, eu orava como se acreditasse, e não era como uma atuação. Eu estava realmente me colocando na posição de um crente. E quanto mais eu fazia aquilo, o Senhor provia, bem pouco, algumas migalhas, mas o suficiente para eu continuar. Isso é mais que qualquer coisa que eu poderia jamais imaginar. E minha fé cresceu a passos largos naqueles poucos dias, até o ponto que eu realmente... eu acreditava que eu acreditava, mas eu de fato não acreditava, sabe? Foi mais ou menos um período de uma semana, quando eu meio que acreditava que acreditava, eu estava passando por esse tipo de coisa, e um dia no trabalho, eu trabalhava à noite com estoque, eu estocava prateleiras a noite toda, eu estava voltando para casa um dia, e eu parei em uma placa de pare, o sol estava nascendo pela manhã, e havia umas nuvens no céu, e o céu estava alaranjado e tal, e era meio que um dia normal, uma aurora normal. Mas eu estava pensando nas coisas de Deus, pensando em Cristo. E de repente, eu não poderia te dizer isso no momento, mas João 3,16 de repente se tornou real. Se tornou real para mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Bem aquilo que se tornou Deus amou o Michael, que deu seu Filho unigênito, e que se eu nele cresce, eu não iria perecer, mas teria vida eterna. Então, aquilo realmente me tocou. Não só como uma ideia, eu li isso, mas me alcançou como uma realidade. E eu olhando para a aurora, e subitamente isso acontece e se torna aquela pintura de Van Gogh. E todas aquelas rebites da pintura começam a se tornar mais reais.
E enquanto isso acontece, eu começo a perceber o meu pecado. Se Cristo é real, se Cristo morreu por mim, quão miserável eu sou, o que eu fiz para merecer isso? Não havia nada que eu pudesse fazer que pudesse me levar a Ele. E mesmo assim Ele morreu. Se Ele é real e eu sou, sabe, a verdade com V maiúsculo, começou a entrar. Se Ele é real, se Ele morreu e eu sou esse miserável, o que eu poderia fazer? O que realmente pode ser real? E subitamente tudo começou a derramar sobre mim. Eu comecei a obter uma convicção enorme, tipo, o que eu poderia ter feito com a minha vida inteira, que eu poderia portar insulto ao Criador do universo. E a realidade de Cristo, a realidade do meu pecado, a brevidade da vida, tudo isso, a beleza de toda a criação que estava testificando sobre Deus, tudo isso me chocou de uma só vez. E, sabe, há tantas pessoas que têm tantos testemunhos diferentes em relação a isso, que tudo aconteceu em estágios, mas tudo aquilo me chocou de uma só vez, como uma tijolada na cabeça. E então eu caí em prantos pelos meus pecados, e eu estava rindo para Cristo e me regozijava. Eu me regozijava, porque Cristo era uma realidade. Mas eu estava chorando ao mesmo tempo que eu tinha pecado contra Ele, e eu clamava, e chorava e ria, e todas essas coisas. E essa imensa confusão de emoção pelo resto do tempo enquanto eu me dirigia para casa. E quando eu cheguei em casa, eu estava clamando ao Senhor, agradecendo a Ele por Jesus Cristo. E apenas as mesas e as cadeiras, de certa forma, eu não estava mais duvidando da existência delas. Eu estava tão cheio de alegria que havia algo fora de mim mesmo. Algo alicerce, sabe? E quando eu compreendi a realidade do julgamento, sabe? É dito que o temor do Senhor é o começo do conhecimento e sabedoria. E eu estava com tanto medo, mas não era um medo que, sabe, como se eu fosse cair de um prédio alto ou alguma coisa assim. Era uma realidade de quem Ele é. Ele se revelou a mim muitas vezes, tipo, eu parecia tanto com Saulo quando ele estava tolerando, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, quando suas roupas foram jogadas aos seus pés, ele estava tolerando aquilo, estava apoiando aquilo, ele aprovava aquilo, ele queria que aquilo acontecesse, então ele estava a caminho de Damasco para perseguir mais cristãos. Era o que eu estava fazendo no campus. Como um ateu, eu vivia debatendo, falando a essas pessoas, gritando com essas pessoas, chamando elas de tolas. E as Escrituras dizem várias vezes, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. E quanta hipocrisia havia. E quando as escamas caíram dos meus olhos, havia tanta glória que estava apenas sendo derramada, só a realidade de que todas essas coisas foram feitas por meio de Cristo, para Cristo, por Deus, por intermédio dEle, para Ele. Tudo é dEle, para Ele, por meio dEle. Quero dizer, tanta coisa se abriu, a realidade do mundo de repente me chocou. E todas aquelas filosofias dos homens, todas aquelas coisas em que eu me dedicava, gastando tanto tempo em jogos de computador, gastando tanto tempo em jogos de mesa, tipo Dungeons and Dragons, e esse tipo de coisas, só coisas estúpidas, só desperdiçando tempo. Até então, basicamente, eu estava morto porque não havia propósito para viver. Sabe? Tudo isso me chocou, essa imensa e larga glória do Senhor, e tudo o que Ele é, e quem Ele é, e o que Ele fez, sua perfeita e completa obra no Calvário. O quanto o Senhor fez desde o começo para trazer a gente de volta a Ele. Algo que simplesmente eu ainda não posso compreender totalmente essa graça. É verdadeiramente pela graça. Se eu tivesse qualquer escolha sobre esse assunto, eu realmente continuaria a correr para o inferno, com minhas mãos tapando os ouvidos e meus olhos fechados, gritando e batendo a porta às minhas costas, porque eu não tinha realidade alguma. Mas pela graça de Deus, Ele fez com que esse evangelismo acontecesse. Meu coração estava mudando tanto nos 4 dias anteriores, tantas coisas aconteceram passo a passo como um efeito dominó, que eu não podia negá-lo. Eu não podia. Quando as escamas caíram de meus olhos, foi como se eu estivesse enxergando pela primeira vez. E, sabe, há um dilema filosófico clássico, chamado de o problema de Maria. Você pode conhecer absolutamente tudo o que há para conhecer a cor vermelha, digamos, mas em um mundo completamente preto e branco, se ela saísse daquele mundo e visse a cor vermelha, digamos, em um pátio, deixando a porta, se ela ver a cor vermelha, ela aprende alguma coisa? Claramente ela aprende.
ela tem aquela experiência de uma realidade uma realidade inteiramente nova. Algo que ela não podia imaginar antes. E quando seus olhos são abertos subitamente, você pode ver que sim, há algo se movendo, há uma realidade, estamos marchando em direção ao penhasco para o inferno. E ainda assim, o Senhor diz, chame e eu responderei, bata e a porta se abrirá. E foi pela graça de Deus que até mesmo eu fui capaz de ver aquilo. E isso por ouvir o Evangelho. O poder de Deus está no Evangelho de Jesus Cristo. E eu simplesmente tive a curiosidade. E eu fui levado a ler, eu fui levado a ver mais e mais, e foi verdadeiramente a obra de Deus que abriu os meus olhos para ver simplesmente a verdade. Sabe, por muito tempo eu pensei que religião era algo como adicionar coisas a um checklist. Eu sou cristão, então eu sou bom. Tipo, eu vou à igreja todo domingo, mas o chamado para o cristianismo, o chamado de Cristo, que Ele dá àqueles que serão seus discípulos, é abandonar tudo. É achegar-se e segui-lo, e Ele exige perfeição. E claramente nenhum ser humano pode ser perfeito, a não ser que eles também sejam Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, nem mesmo um. E sem Jesus Cristo não há esperança. Não há verdade com V maiúsculo. Não há nem objetos externos. Não existem cadeiras. Há apenas uma completa derrota. Há trevas e há cegos. Apenas procurando e não sendo capazes de sentir ou achar coisa alguma. E, em geral, assim é uma pessoa perdida. É o estado em que se encontram todos os que estão fora de Cristo. E, de fato, a única forma de encontrar algo é através de Cristo, pois todas as coisas são feitas nele, por meio dele e por ele. Então, eu acho que a exortação que realmente eu teria é simplesmente se libertar daquela corda do navio afundando e apenas ver que Cristo está lá, que realmente é uma realidade em Cristo, e que Ele não vai abandonar aqueles que verdadeiramente seguirem Ele. Há tantos evangelhos falsos, tantas coisas que são simplesmente se limpe, se arrependa dos seus pecados porque você está fazendo coisas horríveis, e é isso. Na verdade arrependa-se e volte-se em direção a Cristo porque Ele é fiel para salvar. É isso. Essa vem sendo a história da minha vida nos últimos anos. Como as coisas deram errado, como eu virei as costas para Ele, sempre foi horrível e errado. E são essas coisas que conduzem à morte. E Cristo, enquanto sou infiel, Ele é fiel para redimir e para salvar, e para nos levar de volta a Ele. E então é isso. Amém.